como eu vou me separar de mim e então a gente analisar, ou eu analisar eu mesmo, olhando, sabe? É meio maluco pra mim. O que tu quer dizer com dissociação do ego? Então, quando a gente fala sobre essas substâncias, e eu nunca evito falar que elas não são legalizadas ainda. Eu digo que elas não são normatizadas. Porque quando fala legalização, estamos falando de lei. E de que lei que nós estamos falando? Quando a gente fala do ser humano, eu estou falando da lei do todo. E nós temos essa pretensão equivocada de achar que a lei humana ela abriga toda a nossa vida. Quando você expande a consciência, e é que há essa dissociação do ego, você consegue romper por algum instante essa película e ter uma visão mais ampla do todo. Do todo. Então, experiências como essa pode te colocar com um tipo de conhecimento que não é cognitivo. Aqui eu vou dar um exemplo assim, pessoal. Tá. Da primeira vez que eu bebi ayahuasca. Eu era um jovem psiquiatra, agnóstico, trotskista, vinha do movimento de esquerda, radical, e não era ateu, porque eu imaginava que tinha algo, uma inteligência que coordenava tudo isso, que só prestar um pouco de atenção você vê que incrível, tem que ter uma inteligência. Né? Vivendo na floresta, você vê que aquilo tudo é perfeito. Então, alguma coisa rege isso. Mas, como era agnóstico, se esse cara existe, ele está muito ocupado, eu também estou ocupado, ele lá, eu aqui, na boa. Então, isso é o que eu me definia como eu era agnóstico. Quando eu bebi ayahuasca, eu tive uma epifania, um êxtase espiritual, sem ter nenhuma espiritualidade, nenhuma educação espiritual. Não, ter espiritualidade é uma coisa, não tinha nenhuma educação religiosa e nenhuma religiosidade. Mas só o fato de eu me preocupar com a justiça social, com a distribuição de renda, isso era um gesto espiritual, só que eu não dava esse nome para isso daí. Mas quando eu cheguei e bebi ayahuasca, eu tive uma experiência assim, fantástica. Tive um divórcio entre corpo e mente. Porque eu passei o que as pessoas diriam, o cara está passando mal. Porque eu tive um nível de dissociação, apaguei, quando eu vi eu estava no banheiro, assim, vomitando, não tinha um buraco meu que não vazava meleca, e eu estava em êxtase. Quando eu percebi, eu falei, onde eu estou? E assim que eu já estava tendo uma série de pensamentos iluminados, assim, muito lúcidos. Eu estava num processo de análise, porque a minha primeira formação como psicoterapeuta foi em psicanálise. E estava encalacrado, fazia 4 anos que eu estava num processo de análise. Aquilo começou de chavar, plá, desenroscar todos os nós. Eu falei, cara, que é isso? Que lucidez. Isso só pode ser por conta desse chá. E aí que eu me toquei, que eu estava no banheiro preocupado, que as pessoas deviam estar preocupadas comigo e tal. E aí voltei, assim que eu me recompus, pude voltar pro salão onde estava todo mundo fazendo a sessão. E estavam fazendo uma sessão, na época era a mãe da minha filha, que era minha mulher, que era também médica, e para mim. Os 2 médicos lá fizeram uma sessão, porque naquela época não falava-se em legalização. Tá. Então, quanto mais médicos chegassem, melhor era. E nos atenderam. E nesse dia, Igor, logo depois que eu voltei do banheiro, que ali tinha sido uma experiência de expansão da mente, mas voltada para mim, para os meus problemas, um mergulho, tudo que eu queria ali. Quando eu voltei, que eu comecei a ver o ritual, eu comecei a entender o que era aquilo. E eu tive uma experiência, isso que eu chamo de epifania, em que eu, assim, vi que o homem não tem espírito, o ser humano não tem espírito. Ele é um espírito. O que ele tem é um corpo. E isso é transitório. Só que isso não é uma coisa teórica. É um aprendizado que você tem com o fígado, com a pele. Você entende aquilo. E isso é a chamada epifania. Quando você percebe
de que que a existência do sagrado e que você é o sagrado, que tudo é sagrado. Isso muda a vida. Explicando assim, fala, cara, é muito simples. Só que sentir isso é muito mais simples do que parece. Cara, você diria que todo mundo, todos os adultos funcionais deveriam olhar pra isso ou procurar saber alguma coisa pra então experimentar? Porque veja, eu escuto o que você tá falando maravilhado. Eu sou cagão, já te falei isso antes da gente começar. Um dia vai rolar, vai acontecer, vai chegar a minha vez. Mas eu escuto isso que você tá falando aí maravilhado. Fico, cara, você descrevendo, de fato, eu tenho certeza que eu não entendi completamente o que você está querendo dizer, porque eu não senti. Isso, só por né? isso. Porque, não, porque eu estou procurando transmitir cognitivamente uma coisa que eu absorvi por uma outra porta. E aí é difícil. Tem um ditado que diz assim: quem teve uma experiência psicodélica, enteogênica, e quer explicar para quem não teve, não tem palavra que explique. Quem quer explicar uma experiência enteogênica para quem já teve, não precisa explicar porque ele já sabe. Agora, quando a gente fala de enteógeno, e aqui é que eu não sei, o enteógeno, ele é normalmente uma coisa que é natural, vem da natureza, pouca manipulação humana ou nenhuma, e que é usado em ritual e geralmente tem uma função, ele é um alucinógeno, é isso que é um enteógeno? Boa pergunta. Seguinte, esse termo ele foi cunhado em 1978 por um grupo de cientistas, entre eles tem o mais notável lá, foi o Gordon Orson, que era um banqueiro, micologista, que era um cara que estudava, não macacos, obviamente, estudava fungos. E ele, com um grupo de cientistas, eles propuseram num trabalho científico da Nature, de que os cientistas deviam parar de chamar isso de alucinógeno, que significa gerador de alucinação, porque já nessa altura a ciência já sabia que essas visões não eram alucinações. Elas tinham conteúdos simbólicos muito ricos e, quiçá, espirituais, porque estudando isto, viam que os povos originários já faziam isso há milênios, sempre para fazer essa ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Eles usavam essas substâncias como pontífices, que é isso que significa pontífice, o cara que faz a ponte do mundo material para o mundo espiritual. E aí, então, eles propuseram esse nome, enteógeno, que é exatamente por conta disso que eu disse. Alucinógeno, gerador de alucinação. Enteógeno, enteos genos, criador de Deus dentro, espontaneamente. Porque você vê, por exemplo, a ayahuasca sempre tem uma sugestão religiosa. Ou judaico-cristã, ou indiana, ou budista, ou universalista, coloca tudo junto, mas sempre tem. Ou xamânica, é um canto religioso, chamando o grande espírito, sempre tem. A psilocibina, por exemplo, que a gente tem estudado com muita ênfase hoje para cura. Então, tudo que a gente lê, estuda e pratica não dá solução, não dá sugestão religiosa, porque é para uso terapêutico. Então, e mesmo assim isso acontece de dentro para fora. Mesmo que a gente não toca nesse assunto, não fale de religião, de espiritualidade, estamos falando de cura, isso acontece. Eu achava que a ayahuasca, em geral, era para ser administrada num ambiente ritualístico. Sim, mesmo. Isso que eu estou dizendo, a ayahuasca. No caso, a psilocibina, por isso que ela foi aprovada, e eu estava lá, foi aprovada para uso religioso ritualístico. Então foi aprovado. Ainda para usar terapeuticamente, aí a gente tem que passar pela máfia branca, pela indústria farmacêutica, os testes e tudo. E aí, então, é outra coisa. Então, por isso que, assim, é claro que o uso da ayahuasca é terapêutico, mas não se pode dizer que é terapia, é uma religião. E hoje a gente busca a normatização e não legalização, porque a gente precisa usar isso para cura. Igor, hoje,
38 pessoas vão se suicidar no Brasil. Cara, isso não é bola de cristal. Uhum. Isso são dados do SIM, Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. 38 pessoas. 1 em cada 6 brasileiros está usando medicação psiquiátrica. Nós somos campeões de ansiedade no mundo. Falando em mundo, mais de 300 milhões de pessoas com diagnóstico de depressão. Com diagnóstico. Fora aquelas que não são diagnosticadas, que vivem nos rincões do mundo aí, que não têm acesso a quase nada, como é o caso do Brasil, a nossa Amazônia. Lá tem muita doença que não é diagnosticada. Essas substâncias, o que nós temos para resolver essa demanda? Nós temos as medicações psiquiátricas que dão efeitos colaterais pra caramba e nem sempre conseguem resolver os casos. E essas substâncias estão sendo estudadas com um futuro muito promissor, com muitos e muitos trabalhos científicos, de resolver esses problemas de uma maneira, às vezes, definitiva, isto é, cura. Olha que interessante, deixa eu até falar aqui, velho. Cura. Um psiquiatra precisa fazer fono para poder falar essa palavra. Ele gagueja. Ele não consegue falar. Então, eu falo sem gaguejar porque vejo isso acontecer. Isto é, não só trabalhar com a parte química, mas ir na resolução do problema. Por conta do que a gente estava falando, da dissociação do ego e dessa capacidade de mostrar realidades da nossa cebola, com tantas camadas, e essas substâncias orientando a pessoa a ir lá aonde precisa para desatar um nó. Isto é mágico. Então, isso precisa ser normatizado. Não pode ficar no cesto das drogas que entrou nos anos 70 sem nenhuma comprovação científica, porque colocaram os enteógenos junto com a cocaína, com a heroína, com droga de abuso. E a ciência está careca de saber que essas substâncias não são drogas de abuso. Não existe ninguém dependente de psicodélicos. Não é, porque não é uma droga dopaminérgica que precisa de repetição. Pelo contrário, você tem uma experiência enteogênica, você vai querer ter a outra, não é olhando para o relógio, é olhando para a folhinha. Não é, sei lá, daqui 2, 3 meses, porque é muita ficha que cai. Muita ficha. Então isso, quando orientado para a cura, pode resolver problemas incríveis. Por isso eu repito assim mesmo, que a enteogenia terapêutica, ela não é uma luz no fim do túnel da saúde mental, é um sol no fim do túnel. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Onde que as pessoas são mais livres para estudar isso, Wilson? Olha, assim, existem alguns estados americanos, existem alguns países que já estão liberando estudos restritos, mas liberando para médicos fazer estudo clínico, como é o caso da Suíça. Agora, isso vem num crescendo que cada vez mais existem solicitações para isso. Esse é o tipo de uma coisa que não dá para segurar muito tempo. Tanto que já existem pessoas, eu sou que coordeno uma pós-graduação para educar médicos, não só médicos. A pós que eu coordeno não é só médico. Pessoas terapeutas também, para se preparar e estudar tudo o que precisam saber, para que quando isso for normatizado, já sair trabalhando, porque a demanda reprimida em saúde mental é muito grande. Esses números que eu dei mostram isso. E isso pode vir assim mudar tudo isso. Wilson, teve um pedaço que você estava falando aí sobre o nome que a gente deu, né? Alucinógeno, enteógeno e tal. E aí, você mencionou, e eu não sei se eu entendi direito, falando sobre os efeitos, o que acontece, porque... eu suponho, e todas as vezes que eu conversei com pessoas, elas começam a ver coisas, sentir coisas, de olho aberto tá vivendo uma coisa, de olho fechado de repente tá em outro lugar, e você falou assim, cara, não é alucinação.
Me parece alucinação. Qual é a diferença? Pois é. O sentido, a utilização daquilo e a informação que aquilo traz. Que nem por isso é importante, quando a gente faz isso, o uso terapêutico, essas 3 fases: a preparação, a indução, que é a própria experiência, e a agregação dessa experiência. Aí, é agregar aquilo para fazer, o terapeuta vai ajudar a fazer a pessoa achar sentido naquilo na vida. Então, essa integração dessa experiência é fundamental. Quando eu bebia ayahuasca, eu fazia isso e a pessoa nem sabia que eu estava fazendo integração, que era meu papel. Ele tinha experiência e depois eu ia ajudar a pessoa a elaborar aquelas visões e separar o joio do trigo. Porque nem sempre tudo que a gente vê é informação fidedigna, porque há a mistura do nosso desejo. Então, por isso que tem diversos graus de dissociação. Quando eu já não sei mais se eu sou o Wilson Gonzaga, um sanduíche de mortadela ou o Igor, quer dizer, eu estou completamente dissociado já. E aí eu posso ter grandes experiências nesse nível. Só que depois fica difícil de agregar isso, de integrar, porque eu nem lembro. Então, são diversos níveis que pode ter ali. E nesses níveis que a pessoa ainda lembra da experiência, o terapeuta vai auxiliar ele a integrar isso na vida psíquica dele, sem colocar os seus valores. Na pós, por exemplo, que eu coordeno, o meu módulo são as competências de um terapeuta psicodélico. Quer dizer, peraí, não é porque é terapeuta que você vai... Tem algumas coisas aqui que você precisa entender que não é para... Tem que saber como que é que faz. E uma das primeiras coisas... Bom, isso qualquer terapeuta precisa fazer isso, independente de ser psicodélico. É ser maiêutico, é ser socrático. Quer dizer, é parir aquilo de dentro dele, e não daquilo que eu acho dos meus valores e da minha experiência. Porque fatalmente vai dar zebra se eu ficar interpretando com a minha experiência. Porque eu sou eu, ele é ele, você é você. Sim. Então, através de perguntas, através que maiêutica tem a ver com parto, né? Porque a mãe de Sócrates era uma parteira, né? E aí, então, parir aquilo de dentro da pessoa fazendo perguntas, auxiliando. Assim, nada mais é do que o terapeuta é uma doula Entendi. da dor ali e vai fazer ele parir. A gente falou, quer dizer, você falou aí bastante sobre desatar nó. Se a gente for olhar do ponto de vista físico, só físico, né? O cérebro e as ações que a gente toma, as decisões, o jeito que a gente opera e tudo mais, olhando para como funciona fisicamente no cérebro, está falando de corrente elétrica Sim. do neurônio para o outro, uns choquinhos, né? Cara, esses nós que a gente desata quando a gente faz uma terapia, com enteógenos ou alguma coisa assim, a gente está tratando, a gente está ingerindo, por exemplo, alguma coisa física, estamos tomando ali um ayahuasca que vai ter um efeito físico no meu corpo, vai mexer nos choquinhos do meu cérebro, e eu queria entender, eu queria que tu me dissesse a relação entre o físico e o, eu não sei, espiritual, mental, eu não sei qual é a palavra certa, mas sabe, o etéreo. O físico e o metafísico. Isso. Beleza, tá bom. É importantíssimo isso. Porque isso é o que diferencia essas substâncias de todas as outras. Tá. E por isso que elas trazem consciência. Porque elas conseguem fazer essa transição. E como que a coisa acontece? Ela vai agir no cérebro praticamente em 2 frentes, resumidamente. Na neurogênese, que o nome já diz, criação de novos neurônios. Tá. O que é muito legal. Até 2003, a gente acreditava que isso não existia. Que o cérebro, ele não se reproduzia. A gente tinha os neurônios ali e já era. E tal, ia gastando o trabalho, excesso, as maconhas que a gente fumava. Acreditava que as maconhas que a gente fumava, os plantões que a gente dava. Peraí, maconha não mata neurônio?
A boa notícia é que não. Assim, Ninguém tá dizendo que fumar é bom, não, veja. claro que não. É. Mas é que assim, hoje, né, por conta da medicina canábica, se conhece muita coisa, né? E uma das coisas que a gente coloca é que não era nem da questão da maconha, né? Quer dizer, que o neurônio se refaz. Mesmo que ele seja desgastado, ele se refaz. Então, ele tem essa possibilidade. E algumas substâncias estimulam essa neurogênese. Os enteógenos fazem isso. Mas o que é mais impactante não é nem a neurogênese, porque depois de adulto, ela já fica numa outra velocidade, mesmo estimulada. O que impacta é a quantidade, é o absurdo que acontece no cérebro de neuroplasticidade. O que é isso? E por que esse gesto, Calmon? Os velhos neurônios se reconectando de maneiras inusitadas, fazendo parte do cérebro conversar que antes nunca conversavam. Num momento em que o ego cai. Peraí, deixa eu explicar. Porra, ego é uma substância da mente, não é uma substância, é uma coisa mental. Nós estamos falando de cérebro. Então, como é que isso acontece? Nós temos uma estrutura no cérebro que, na verdade, não é bem uma estrutura, é uma estrutura funcional, porque ela está em diversos pedaços do córtex, mas funcionalmente ela é uma estrutura que a gente... Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.